Já estou aqui ao lado de Elivaldo Barbosa, já no estúdio. Elivaldo Barbosa, muito boa tarde para você. Boa tarde, Ali, mais uma vez. Boa tarde. E boa tarde a você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nunca em nenhum outro momento da história recente do Brasil o controle de contas foi tão praticado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelos técnicos e especialistas, e nunca foi tão importante fazer o controle dessas contas para evitar uma quebradeira, uma falência dos municípios e estados, Elivaldo. E mais que isso, Joelson, além do controle ser muito rigoroso, ser muito correto, além disso, com resultados, surtindo efeitos com resultados, tanto para os gestores, para as gestões públicas de modo geral, aqui no caso na esfera do Tribunal de Contas do Estado para os municípios e para o governo do Estado, e no plano federal, através do Tribunal de Contas da União. Além do mais, há muitas iniciativas preventivas que procuram, não diria nem educar, mas preparar o gestor e suas equipes para que haja um devido uso correto dos recursos, das diferentes rubricas. Mais do que fiscalizar e punir. Correto. Mais do que fiscalizar Exatamente. e punir é preparar. Correto, preparar. Isso. Agora que não tem jeito, aí paciência, né? Tá certo, Elivaldo Barbosa. Olha, nós estamos recebendo aqui, Elivaldo, inclusive o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Olavo Rebelo, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, participando com a gente ao vivo para falar a respeito deste assunto, que nunca foi, repito, tão importante para os gestores. De que maneira você tem visto o papel do Tribunal de Contas neste momento em que prefeitos, em que governadores, em que os gestores públicos enfrentam uma das maiores crises já vistas dos anos 90 para cá? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Os últimos presidentes do Tribunal de Contas, conselheiro Luciano, conselheira Valtânia, conselheiro Abelardo e, por último, o conselheiro Luciano, eles, juntamente com os servidores, prepararam o tribunal para esse momento em que nós vamos agora vivenciar muito mais intensamente depois dessa crise ética que o país está a enfrentar. O senhor qualifica como uma crise ética. Exato. Que tem como resultado a falta de controle das contas. Exato. E nós estamos assumindo a presidência nesse momento, temos a obrigação de dar continuidade ao trabalho e muito mais, fazer avançar muito mais ainda, porque nós temos conhecimento de que a situação ela é muito mais grave do que nós comentamos na televisão, no meio de comunicação. O senhor tem acesso a essas informações que dão essa dimensão e que o senhor poderia compartilhar conosco? É gravíssima a situação dos municípios piauienses, por exemplo? Não só dos municípios, mas também de órgãos do Estado, órgãos da nação, federais. Uhum. Nós estamos no momento em que as licitações, só para começar esse assunto, que é prioridade do tribunal nos 2 anos que eu vou presidi-lo, as licitações, elas são muito faz de conta, elas são, na sua grande maioria, viciadas. Dos órgãos públicos? Dos órgãos públicos. Prefeituras, secretarias? Exatamente. Mas como vocês chegam a essa conclusão? E o que pode fazer? O que nós temos elementos. O que nós não podemos é coibir em todos os casos, mas em alguns nós já estamos conseguindo fazer. As licitações, a lei de licitação, a 8666, ela é uma lei muito boa, muito sólida, mas se 3 concorrentes, 4, se combinam entre si, eles podem fazer prevalecer um preço. Se eles se combinam, eles podem ganhar. Como nós vamos provar? Isso se verifica aqui? Aqui no Piauí e no Brasil também todo, porque nós temos reuniões dos tribunais de contas no Brasil todo, e a realidade é a mesma. Nós precisamos chamar a atenção da sociedade para este fato, porque as pessoas estão fraudando na cara da gente, mas nós não temos elementos. Só se gravar a pessoa. Então, primeiro passo, o tribunal vai fazer uma campanha mostrando que licitação fraudada é crime e grave. E vamos pedir a colaboração. Um próprio líder dos empresários já foi ao tribunal fazer essa denúncia. O que é que nós queremos? Por que a Lava Jato chegou a esse pé em que está?
Essa dimensão toda. Porque houve, da parte dos empresários, a denúncia, a delação. Então, aquele que for preterido, aquele que não quer concordar com esse tipo de coisa, que procure o tribunal para nos falar, levando provas. A população pode colaborar, presidente? Exatamente. Nós estamos anualmente indo ao interior, interiorizando o tribunal. Em todas as cidades sede, nas micro-regiões, nós levamos os cursos do tribunal. Primeiro, para capacitar todos os servidores das prefeituras e os gestores. Nós convidamos os gestores das cidades vizinhas, lá da cidade sede. Todo ano nós vamos a 13, 14 cidades sede, fazemos os cursos, damos os cursos, qualificamos as pessoas e depois a nossa obrigação agora é coibir. Agora, presidente, na semana passada o senhor anunciou aqui mesmo na TV Cidade Verde um olhar mais atento aos decretos de emergência financeira, por exemplo, que alguns novos prefeitos estão adotando nos municípios. Em que pé está essa providência? No caso de Parnaíba, por exemplo, havia uma tentativa de estender essa emergência por 6 meses, por exemplo. Nós estamos atendendo aos gestores que saíram. O gestor que entra, publica, assina um decreto, e o outro que se achou atingido entra com a denúncia no tribunal. Teve município em que houve a seguinte ocorrência: o gestor que entrou assinou o decreto dizendo que a educação está abandonada. O gestor que encerrou o mandato no dia 31 disse que, ao contrário, deixou as salas todas climatizadas. Então, o tribunal vai lá, o município vai checar, vai ver qual dos dois cenários é verdadeiro. Exatamente, porque é uma distância muito grande de um para outro. De um para outro. Totalmente oposto. É uma coisa inimaginável de acontecer numa gestão pública. Ao lado da questão das licitações, nós temos os concursos públicos. É comum a fraude nos concursos públicos realizados no estado do Piauí. Nós temos denúncias, muitas, e o Instituto do Concurso Público, que todo mundo festeja como democrático. O senhor está falando que é muito mais comum do que o que se vê nessas operações policiais. Mas é muito mais, entendeu? Há práticas nefastas em que gestor divide com vereadores, com chefe político, tantas vagas para uns, tanto para outros. O problema Mas as organizadoras, essas instituições que organizam concursos, fundações, elas também participam desses esquemas fraudulentos? Umas sim, outras não. E o que fazer? Que providências tomar diante desse quadro? Só através das pessoas denunciando. Os formadores de opinião, nós convidamos todo esse povo que a gente vai fazer curso no interior, os radialistas, jornalistas dos portais, os conselheiros tutelares, a sociedade como toda é convidada a participar dos nossos encontros, e lá tem a palavra, é franqueada, para denunciar. Ocorre que poucos denunciam. Nós queremos provas, nós não temos meios, porque a gente julga papéis 1 ano depois, 2, 3, na letra fria lá do papel. Dos processos. Nós não temos condição de fazer. Agora, falta pessoal denunciando, também? Falta pessoas no Tribunal de Contas? Não, sempre o contingente, quanto maior, melhor. Mas nós temos em torno de 150 auditores qualificados no tribunal, fora os outros servidores administrativos. E nós temos condições de ir a todos os municípios anualmente. Agora, presidente, nesse período agora, carnaval, é muito comum, os municípios, os prefeitos estão dizendo que a coisa está feia, está triste, está ruim, mas na hora do carnaval tem sempre um trio elétrico, tem sempre uma festa que chama muita atenção. O que é que o Tribunal de Contas está recomendando para as prefeituras que estão planejando gastos para esse período do carnaval? Teresina já cortou os gastos esse ano. E pelo que soubemos, o Tribunal de Contas, Elivaldo Barbosa trouxe essa informação, sempre recomenda que esse gasto que a prefeitura faz com escolas não seja feito. Como é que vocês vão se comportar diante disso? Bem, nós estamos triplicando o tamanho do nosso setor de licitações. Antes, o tribunal ia
julgava as contas, incluindo as licitações. Hoje, nós estamos querendo fazer um trabalho bem mais consistente, em muitos casos chegando na hora da licitação, de surpresa, para tentar coibir. Mas é evidente que nós não podemos acompanhar todas as licitações. O que nós queremos da sociedade é apoio, denúncias, para que nós possamos coibir tudo o que vem acontecendo em nosso estado. Presidente, a gente recebe muitas denúncias dos telespectadores, principalmente dos municípios mais distantes aqui da capital, que tem menos estrutura, que não tem como denunciar. Essa interiorização que o senhor fala do tribunal, ela deve ser intensificada aqui na sua gestão para atender a essas pequenas demandas lá do sul do estado, por exemplo? Nós já estamos fazendo isto. Nós ministramos cursos tanto em Luiz Correia quanto em Corrente, Bom Jesus. Todo ano nós circulamos o estado todo fazendo os cursos e atingindo todas as cidades. São 14, 15 cursos que nós vamos começar agora em fevereiro. Atingimos todos os municípios. Presidente, uma outra questão que envolve até um caso que acontece neste exato momento diz respeito a descontos que são feitos, por exemplo, no contra-cheque dos servidores, como no caso do Planta, IAPEP e PMT, e que não estão chegando na outra ponta do serviço, que no caso são hospitais particulares, que fazem um atendimento aos planos de saúde públicos. O Tribunal de Contas também pode atuar nessa situação, em que o Planta tem o seu serviço suspenso nos hospitais porque não está repassando dinheiro, que até se caracteriza uma espécie de apropriação indevida do dinheiro descontado dos servidores. Como é que o senhor tem acompanhado o gasto que é feito entre o que é tirado dos contra-cheques e o que é colocado nos hospitais? Pode sim, porque aí a apropriação indébita, o servidor paga, ele tem direito a obter os serviços. E nós coibimos muito agora em dezembro atraso em salários, que não é o mesmo caso, mas é uma coisa próxima. Tanto o gestor que saiu agora tinha a obrigação de efetuar os pagamentos e aqueles que não o fizeram, eles vão ser julgados, quando for julgado suas contas, por esse ato, por essa atitude. Isso daí é um elemento para a reprovação de contas. E os prefeitos que entraram, porque a administração, disse e repito, ela é impessoal, os que entraram também têm a obrigação de saldar esses débitos, porque o dinheiro que veio para pagar salário, por exemplo, do Fundef, ele é específico para aquilo. Então, tanto que saiu tinha obrigação, como o que entrou tem também. Tem dever de fazer. De fazer. Presidente, vez por outra a gente recebe, tem sido motivo de denúncias até da sociedade, de um modo geral, de redes sociais e também da imprensa também, em relação ao que o tribunal faz, cobra, fiscaliza, educa, pune, e em relação ao que ele pratica, o que se considera como até privilégio, no caso do Instituto de Prerrogativas, como o auxílio moradia, por exemplo, que não só o tribunal, mas o judiciário de um modo geral. O senhor considera isso privilégio? Como é que o senhor pretende tratar essa situação? Eu creio que seja um privilégio. Agora, é legal, entendeu? É mais um complemento salarial. Os conselheiros, por exemplo, estão com 3 anos que não tem aumento, os juízes, os desembargadores, os ministros. Então, fico procurando esses atalhos para compensar essa defasagem, não vê um reajuste. Eu digo que seja um privilégio, mas está na lei. E, uma época, nós fomos muito acusados em relação a isto, e eu respondia, eu recebo e muitos recebem. Alguns criticam e continuam a receber. Mas é um direito, é um privilégio, mas é um direito. O Janot, procurador, recebe, o Moro recebe, o Joaquim Barbosa recebia, que são os ícones hoje da moralidade do país. Então, eu digo que é um privilégio, e eu acho que a sociedade que está cobrando deve continuar essa luta, denunciar mais e cobrar para mudar a lei. Presidente, nós estaremos aí nos dias 13 e 15, entre os dias 13 e 15 de março, o Congresso das Cidades, que vai reunir prefeitos e gestores aqui em Teresina
para discutir estratégias de gestão, de controle das contas, de preparação de projetos. Tudo isso vai ser tratado durante esse congresso. Vivendo essa realidade que o senhor vive, acompanhando esses números, o empenho dos prefeitos para tirar os seus municípios do atraso, como é que o senhor avalia a realização do Congresso das Cidades se complementando a essa proposta de qualificação que o TCE também tem? Nós só temos a enaltecer esta iniciativa e o tribunal também vai participar, foi convidado. É uma iniciativa que deve ser, inclusive, seguida em outros estados. Nós vamos levar este modelo para apresentar nos nossos congressos aí dos tribunais de contas estaduais, porque, como se disse aqui no início, nós temos que, para cobrar, nós temos que capacitar. E estamos fazendo exatamente porque capacitamos. Com um encontro desse, um evento desse, muito mais condições nós temos de cobrar aos gestores públicos piauienses. Tá certo. Eu queria agradecer o presidente Olavo Rebelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Elivaldo Barbosa continua conosco. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito da ida do governador a Brasília para tratar dos leilões, Elivaldo, para energias renováveis. É um segmento importante da ação pública, é uma vertente fundamental para propiciar um desenvolvimento mais acelerado e, sobretudo, sustentável do Piauí.